Bom dia, queridos, bom dia, meus amados, bom dia, com muita alegria. Boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário. E louvado seja o Senhor por mais essa linda manhã, que o Senhor nos concede o privilégio de estarmos aqui para compartilharmos mais um devocional. Amanhã está ventando bastante aqui, parece que vai chover. Se começar a chover, eu vou pegar o guarda-chuva que está bem ali. Mas, queridos, é um privilégio muito grande poder estar aqui no monte para gravar esse devocional com vocês hoje. E como eu disse no devocional, no último que eu gravei aqui, sábado passado, que é uma presença muito forte aqui no monte, né? Nessa minha árvore de oração, nesse local onde Deus falou tantas coisas. Então, a presença de Deus aqui é forte. Então, se eu me emocionar, me perdoa, porque hoje o devocional vai falar de algo profundo, né? Vai falar sobre ressignificar. A nossa frase do dia de hoje diz assim: em Deus não há o que não possa ser ressignificado. O Senhor ressignifica toda a nossa história. O Senhor transforma o que seria maldição em bênção. O Senhor transforma todas as coisas, queridos. Há momentos que a gente pensa que não tem jeito, que a gente não vai conseguir se levantar, que a gente vai se enterrar junto com, né? Porque o Senhor levou dois queridos, meu irmão, que fazia aniversário comigo, né? Um ano mais novo que eu, 100% saudável. Minha mãezinha também, que estava saudável. O Senhor levou os dois de uma vez só, praticamente, 12 dias de diferença um do outro. E a gente pensa que vai se enterrar junto com aqueles queridos, né? Porque a dor é tão grande. Mas o Senhor é tão poderoso, tão maravilhoso, tão misericordioso, tão cuidadoso, querido, que o Senhor ressignificou toda essa história. O Senhor transformou tudo isso em um projeto lindo, um lindo projeto que se chama Semente do Bem. Queridos, eu aqui nesse monte, durante o processo que o Senhor estava dizendo que ia levar minha mãe, me perdoa a emoção. Eu estava aqui mesmo, sentada aqui no chão, mexendo nas folhas secas e pedindo a Deus para não levar minha mãe. E o Senhor falava comigo assim: olha, sua mãe é uma semente do bem que vai ser plantada, vai florescer e vai gerar muitos frutos. E o Senhor me falava e me mostrava uma árvore linda, toda florida. E, queridos, o Senhor mostrou tudo, né? No processo que o Senhor estava para levar meu irmão e minha mãe, o Senhor foi falando tudo. Foi falando as datas que o Senhor levaria minha mãe, meu irmão, o que estava acontecendo, por que o Senhor estava fazendo aquilo, para onde eles estavam indo. O Senhor foi muito detalhista com tudo que Ele falou e mostrou, principalmente em mostrar que o meu irmão tinha sido salvo, né? Pois ele estava desviado, confirmando a salvação do meu irmão, dizendo que esse testemunho, né, que fala sobre a palavra de João 10, 9 e 11, eu sou a porta, se entrares por mim, salvar-se-á e encontrará pastagem. O testemunho é grande, eu não vou poder contar aqui agora. Mas, queridos, Deus revelou tudo nesse monte, através das orações aqui dessa árvore. E o Senhor mostrou, né, nos deu a certeza que estava levando o meu irmão, mas que o propósito era de salvação, como o Senhor falou. Aqui na palavra de Samuel, né, o meu irmão, Deus levou no dia 25, como o Senhor tinha mostrado, né, ele foi falando que os pés dele estavam verdes, né, ele foi pedindo para abrir a porta, confirmando a palavra de João 10, 9 e 11, né, que se entrares pela porta será salvo e encontrará pastagem, que foi aqueles campos verdes que o Senhor me mostrou na manhã do dia 25, no dia que meu irmão faleceu. O Senhor me mostrou esses campos verdes e ele se foi falando que os pés dele estavam verdes e totalmente consciente, queridos. Os médicos vinham para entubar ele e falavam: não me entuba porque eu não quero perder minha consciência. Então ele não estava delirando. Assim que ele se reconciliou com Cristo, ele dizia que os pés dele estavam verdes, o pé dele estava verde, pedia para abrir essa porta e partiu nos braços da minha irmã 100% consciente. E minha mãe sem saber que meu irmão já estava até sepultado.
falou a mesma coisa, pediu para abrir a mesma porta. Então o Senhor nos deu a certeza que o Senhor estava levando nossos queridos, mas era com propósito de salvação, como Ele falou através da Tua palavra. Era com propósito de salvação, de nos levantar, sabe, queridos, de nos ensinar, de nos mostrar que Ele é o dono de todas as coisas, que a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. E você pode me perguntar como assim, como que pode ser perfeita e agradável a vontade do Senhor, né, levando os queridos. Olha, Deus já tinha determinado o dia do meu irmão Moisés, né, o dia da salvação dele. E minha mãe sempre orou a Deus, para Deus nunca permitir que ela enterrasse e sepultasse um filho. E ela não ficou sabendo do meu irmão, ficaram internados no mesmo período. Meu irmão se foi, minha mãezinha se foi falando a mesma coisa, sem saber que meu irmão estava até sepultado. E queridos, no dia 25 meu irmão partiu, no dia 27 foi o sepultamento dele. Cheguei em casa, fui orar com meu marido, abri a palavra de Deus e aqui 1 Samuel 2,6 estava falando: o Senhor é o Deus que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tudo e tornar subir dela. Então o Senhor estava confirmando que Ele deu a vida, que Ele tirou, mas que Ele tinha feito descer a sepultura, mas estava fazendo subir, estava salvando meu irmão. E naquele dia 27, eu questionei ainda o Senhor, falei: Deus, mas com que propósito o Senhor levar meu irmão tão novo, tão cheio de sonhos, tão alegre, tão cheio de projetos? O Senhor falou propósito de salvação, não só para a vida do Moisés, mas milhares de almas. E voltando aqui no projeto, voltando na sementinha do bem, ontem fez 1 ano e 4 meses, dia 8, né? Que nós plantamos a nossa sementinha do bem, que o Senhor falou que seria plantada, floresceria, geraria muitos frutos, e hoje essa semente está gerando frutos, né? Nós somos frutos dessa semente. O Senhor me mostrou aqui no monte essa árvore, essa semente que seria plantada, o nome do projeto que se chama Semente do Bem, inclusive o canal do devocional, o nome é Semente do Bem. Por causa disso tem aquele portal que é a porta que os dois pediram para abrir, e né, no marco do portal tem ali a palavra de João 10:9-11, tem o projeto Mão Amiga, que minha mãe sempre quis realizar, mas não conseguiu, mas o Senhor plantou essa sementinha do bem no coração dela, que brotou também no nosso e agora está florescendo, e daqui a pouco vai estar gerando muitos frutos em nome de Jesus. Já estamos tirando do papel todo esse projeto e queremos colocar, né, para funcionar o quanto antes. Mas o que eu quero dizer para vocês, queridos, que o devocional de hoje está falando sobre ressignificar, que o Senhor ressignifica todas as coisas. Então aquela situação de 2 lutos que seria para, aos olhos humanos, destruir qualquer família, né? Meu pai, mais de 50 anos, casado, perdeu o filho, perdeu a esposa, mas o Senhor ressignificou toda essa história, porque na verdade nós não perdemos, porque nós sabemos para onde eles foram, né? Estão com Cristo, e muito em breve, assim que o Senhor, né, quiser, nós estaremos juntos na glória, né, queridos? Mas minha mãe deixou um legado de uma pessoa muito, muito amorosa, uma pessoa que fazia o bem ao próximo. E eu não posso falar aqui das boas obras que minha mãe, né, deixou, mas me deixou um legado muito grande de amor em nossos corações para continuarmos esse projeto. E esse legado fica aqui também através da minha vida. Eu creio, eu sei que meus filhos, meus netos estarão também aqui nessa árvore, nesse monte, orando, realizando o projeto também. E nós deixamos legados como minha sementinha, nossa sementinha do bem, que foi plantada e está florescendo, gerando frutos. E é tão real essa revelação aqui do monte sobre a semente do bem, que a gente não escolheu o local que sepultaríamos minha mãezinha, onde plantaríamos ela. Ela foi sepultada no local público, então foi a prefeitura que escolheu, o pessoal ali do cemitério, jesuítas por sinal. E ali escolheram, quando nós plantamos a nossa sementinha do bem ali, que eu estava indo embora, já que eu olhei para dar o último adeus, eu vi que ela estava embaixo daquela árvore linda, a mesma árvore que o Senhor mostrava aqui no monte. E eu falei para minha irmã mais velha: tira uma foto dessa árvore, porque Deus me mostrou essa árvore
E Deus me falou que a mamãe seria essa sementinha do bem. E ela seria plantada e é essa árvore. E ela tirou a foto e hoje essa árvore é a árvore do projeto Semente do Bem. Então, queridos, Deus é maravilhoso. Deus foi confirmando todas as coisas e hoje nós encontramos forças. O Senhor ressignificou a nossa história, a nossa vida. Nós estamos totalmente curados, transformados. Eu com aquele problema emocional terrível, fui curada no meio desses 2 lutos, porque o Senhor é o Deus do impossível, do improvável, é o Deus que ressignifica tudo. A minha irmã mais velha, essa que tirou a foto, foi curada de depressão há mais de 15 anos, tomava o remédio, né? E o Senhor a libertou de 7 comprimidos por dia no meio dos 2 lutos. Ela tinha uma depressão terrível, já tinha tentado suicídio, ficou em coma devido a essa tentativa. E o Senhor a levantou, a curou, me curou, nos restaurou, nos fortaleceu e hoje estamos firmes e fortes para realizar esse projeto em nome de Jesus, né? Esse projeto no qual o Senhor revelou aqui no monte, que chama Semente do Bem. Então, queridos, eu só tenho que louvar e agradecer a Deus por todas as coisas, porque Ele cuida de nós. E o devocional de hoje está falando isso. O título é Depois da Tempestade. O autor estava dizendo aqui, contando a história, de que ele achou que ele não ia ter família, né? Eu já falei isso antes, que ele foi filho ali numa família disfuncional, com pai alcoólatra, achou que não ia ter família, só que chegou um dia de que ele estava para fazer o casamento do filho dele. O filho dele pediu para ele celebrar o casamento e naquele dia estava uma chuva que não parava por nada, mais de 2 horas chovendo e aí já tinha passado a hora do casamento, os convidados se aglomerando para esconder da chuva e ele orou a Deus e falou: Senhor, Deus transformou, deu a ele a família e agora ele ia fazer o casamento do filho, mas não estava podendo por causa daquela chuva. Orou a Deus e o Senhor falou para ele: olha só, há 130 anos, seu antepassado, seu bisavô estava aqui nessa terra e o pai dele também, que era um alcoólatra, mas hoje o Senhor estava quebrando naquele dia, né, em setembro de 2023, toda aquela sentença, né, da hereditária, e o Senhor estava quebrando e seria, nunca mais ele teria bêbado ou violento na família. E ele disse que assim que o Senhor falou isso para ele, a chuva parou e o casamento aconteceu e Deus ressignificou tudo aquilo e aquele desespero que ele estava se transformou em alegria e entendimento, né, do porquê daquela chuva. Deus queria falar com ele, Deus queria chamar a atenção dele, enfim. E o nosso finalzinho aqui diz assim, ó, pude aprender que por mais que tudo pareça ser sem solução, em Deus é possível reconstruir. Pode ser que o seu horizonte esteja fechado e pareça o fim, mas lembre-se, Ele é o único capaz de ressignificar não apenas sua trajetória, mas de toda a sua descendência. Então, o Senhor não só ressignifica a nossa história, mas de toda a nossa descendência. Minha mãezinha deixou um legado, eu estou deixando um legado e todos nós deixamos um legado na terra, né? Então, o Senhor ressignificou a minha vida, a minha saúde, a minha história, tanto minha quanto da minha família. E Deus é maravilhoso, queridos. E a palavra-chave de hoje é esperança, né? Que o Senhor possa abençoar a sua vida, né? Colocar a esperança no seu coração, que sim, tem solução, tem jeito, que não é o fim, né? Que você pode se levantar, que o Senhor quer escrever uma nova história, né? Através da sua vida, né, que o Senhor transforma todo esse choro, toda essa dor, todo esse luto em um lindo testemunho de vitória. Então, queridos, somente creia que Deus pode ressignificar toda a história, né? E a leitura é aqui em Romanos 5,5 que fala: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos 5,5. E a hora se avançou muito, muito. Vou fazer uma oração com vocês, querido, mas o que eu quero passar para vocês hoje, que o Senhor ressignifica todas as coisas, Ele muda toda a história, né? A vontade do Senhor é sempre boa, é perfeita e agradável. Nunca duvide disso. E vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, Senhor, o Senhor é o nosso refúgio, as nossas fortalezas, Senhor, nos momentos de tempestade. Senhor, quando o céu parece escuro, Senhor Jesus, e com ondas, Senhor Jesus, o céu parece tão escuro.
E a tempestade tão forte, Senhor, e o mar está agitado, Pai, e as ondas ameaçam, Senhor, nos engolir, querendo, Senhor, nos lembrar que a nossa esperança, Senhor Jesus, que não podemos mais ter esperança, mas o Senhor vem, Pai. O Senhor vem, Jesus, e renova nossas forças, o Senhor renova a nossa esperança, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Ah, Senhor Jesus, continua, Pai, derramando o Teu amor em nossos corações. Pai querido, através do Teu Espírito Santo, Pai, derrama o Teu amor, Jesus. Renova nossas forças, coragem, Senhor, para continuar. Pai, sabemos que em Ti, Senhor, Jesus, nós somos ressignificados, transformados. Ah, Senhor, nossas lágrimas são, Jesus, devolvidas, Pai, como um sorriso. Ah, Senhor, porque o Senhor enxuga todas as nossas lágrimas, porque o Senhor Jesus nos fortalece. Ah, Deus, que cada, Senhor Jesus, luta, Pai, seja, Senhor, formado um grande testemunho de vitória em nome de Jesus Cristo. Que a tempestade em nossas vidas, Senhor, seja um convite para confiarmos em Ti, para crescermos, Senhor Deus. Renova, Pai, em nós a esperança que não decepciona, que possamos olhar o futuro, Senhor, com os olhos cheios de fé, sabendo que após a tempestade vem a calmaria, Senhor, e com ela a paz que só Tu, Senhor, só o Senhor pode dar. Entregamos agora, Senhor, nossas dores, nossos medos, inseguranças em Tuas mãos. Senhor Jesus, seja o capitão do nosso barco, nos conduzindo, Pai, à água tranquila, eliminando nas nossas mentes, Senhor, todo mal. Ah, Senhor Jesus, nos trazendo cada dia mais a Tua luz, a Tua direção, Pai. Ah, Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é socorro bem presente em dias de angústia. O Senhor Jesus é maravilhoso. O Senhor, ó Pai amado, me falava naquelas madrugadas, Pai. No Salmo 136, render graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E naquela mesma madrugada, Pai, o Senhor me deu a mesma palavra em 1 Crônicas, Pai, 16:34, que dizia: render graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, Senhor, nessa manhã, Jesus, nós rendemos graças a Ti e sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai querido, envolva o coração de cada amado que acompanha os devocionais. Senhor Jesus, seja o que quer que seja que ele esteja passando, Pai, ressignifica essa história, Pai, escreva uma nova história, Senhor. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que pode, Senhor Jesus, trazer luz em meio às trevas. O Senhor traz conforto no meio do luto. O Senhor traz discernimento e sabedoria, Pai. Então leva, Senhor, para cada querido